Fabiano Santana, é um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez nesta edição do Podcast Guide. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo ótimo. Fabiano, a gente conversava antes da entrevista começar a ser gravada, ou seja, nos bastidores, Legal. que houve algumas mudanças nesse produto que é tão caro a você, que é a Previdência. Sim. Mudanças importantes em dezembro de 2023, portanto, há um mês quase atrás, né? Um pouco mais. Sim. E mudanças importantes agora no começo de janeiro. Conta para quem está nos acompanhando um pouco dessas mudanças. Legal. Acho que algumas mudanças que impactam principalmente a forma como nossos clientes podem enxergar a Previdência. Acho que ela acaba se tornando muito mais relevante. Acho que num primeiro ponto, uma MP de tributação dos fundos exclusivos acaba se tornando uma oportunidade, fundos exclusivos voltado aí para clientes com patrimônios maiores, mas acabava sendo uma excelente estratégia, porque dentre vários outros benefícios, o cliente não tinha o Come-Cotas. Para quem não sabe, o Come-Cotas é uma tributação sobre os rendimentos que acontece semestralmente. Então, nos fundos exclusivos, quem estava, as famílias, as pessoas que tinham grandes patrimônios, tinham, dentre outros benefícios, esse de não pagar esses impostos durante a alocação, enquanto o recurso estivesse alocado lá. Pagava apenas quando esse recurso fosse resgatado ou liquidado. Com essa mudança, Previdência acabou se tornando, por N motivos, mas também por esse, acabou se tornando talvez não um substituto, mas uma alternativa importante, porque a Previdência tem esse benefício de não ter o Come-Cotas, além de várias outras eficiências, não entra em inventário na hora da transmissão. Então, para fins sucessórios, principalmente, ela é bastante interessante, mas por conta dessa medida provisória, acaba tendo mais outras vantagens. Então, como eu disse, não ter o Come-Cotas é uma excelente vantagem, não entrar em inventário na hora da sucessão e, principalmente, o detentor desse patrimônio ter a possibilidade de elencar quem seriam os beneficiários, quais pessoas, em quais percentuais aquele patrimônio que ele alocou em Previdência vai ser distribuído na ausência dele. E uma segunda mudança também impactante e no sentido, sempre vendo o copo meio cheio, também muito positiva para a Previdência, foi uma lei que foi publicada na primeira semana de janeiro, em que ela, de certa forma, resolve o que poderíamos dizer, talvez o único ponto ali de dúvida, de discussões na Previdência, que era, assim, no movimento tradicional da Previdência, quando o cliente faz a alocação, quando o cliente decide qual fundo e qual valor ele vai alocar na Previdência, ele já teria que decidir qual modelo de tributação vai ser utilizado. Por exemplo, são dois modelos, né? Poderia ser progressivo ou regressivo. No modelo progressivo, a tributação já começa em 35% e ao longo do tempo vai chegar à cota mínima, que seria de 10% depois de 10 anos da aplicação. E já no modelo progressivo vai depender do valor de resgate, mas seria em faixa semelhante, seria na faixa de 27,5% até 15% de tributação. O cliente tomar essa decisão no momento da contratação, ele tem que estar muito certo de como as coisas vão acontecer ao longo desse período que ele está alocando. E aí, se algum imprevisto acontece ao longo dessa jornada, ele poderia ser, de certa forma, penalizado por ter escolhido lá atrás um modelo de tributação que talvez esse imprevisto fez com que ele tomasse uma decisão diferente. Então, nessa medida, nessa lei que o governo publicou, o cliente tem, no momento do resgate, autonomia para decidir se ele vai ser tributado no modelo progressivo ou regressivo. Então, como eu disse, acaba sendo uma eficiência a mais, acaba sendo mais um ponto positivo para esse produto que eu gosto tanto, que eu recomendo tanto para os clientes e que, a meu ver, deveria, em alguma medida, fazer parte de todo o planejamento financeiro. Falando em planejamento financeiro, quem pensa muitas vezes em previdência, não todos os investidores, evidentemente, mas uma parcela significativa deles, trabalha com investimento, com previdência dessa seguinte maneira. Vou colocar uma fatia dos meus rendimentos aqui para ver se isso vai render, mas nem vou prestar tanta atenção nisso. Onde é que está o erro, Fabiano, nesse tipo de
não atenção devida à previdência, trabalhando sempre com longo prazo? Bom, previdência, a meu ver, é um produto que todo investidor deveria ter um percentual relevante ali da carteira, como eu disse antes, por uma série de benefícios. E até contextualizando um pouquinho no Brasil como funciona. Hoje, no Brasil, temos 1,3 trilhão de reais alocados em previdência. E aí, no PGBL e VGBL são duas vertentes aí do mesmo produto. Boa parte desses recursos alocados, aí, mais de 90% alocados nos grandes bancos, e é importante também a gente falar um pouco sobre isso, porque não necessariamente nos grandes bancos os clientes vão ter os melhores ativos, com as melhores rentabilidades e, principalmente, na maioria dos casos, os clientes estão expostos a taxas de administração quase que extorsivas. Então, fazer uma realocação, conversar com um bom assessor de investimento para ele te recomendar fundos mais eficientes, com menos taxas e boas performances ao longo do ano, seria um pontapé inicial. Mas, considerando, né, aqueles 1,3 trilhão de reais alocados, mais de 85% desses recursos estão alocados num produto chamado VGBL. É um produto interessante, mas bastante semelhante até a um seguro. Acho que, dentre tantas, a maior vantagem dele é a tributação. Então, ele poderia ser tributado no modelo progressivo ou regressivo. Via de regra, o que acontece com a maioria dos clientes em VGBL, eles estão no modelo regressivo. Então, começa uma tributação em 35%, depois vai para esses 10% que eu havia comentado. Considerando essa janela de 10 anos, um excelente produto. Mas uma grande oportunidade que acaba ficando meio fora do radar de muitos clientes é fazer a alocação do PGBL. PGBL é, a meu ver, um produto muito eficiente porque o cliente consegue ter uma eficiência tributária muito boa. Então, todos os clientes que tenham rendas tributáveis, eles podem alocar até 12% dessa renda tributável ao longo de todo o ano em um produto de PGBL. Funcionava, acho que para exemplificar, funcionaria da seguinte maneira. O cliente recebe, ao longo do ano ali, ele recebeu 100 mil reais de renda tributável. Na hora de declarar ali para o imposto de renda, fazer as contas com o leão, ele vai ser tributado em 27,5%. Como que funcionaria o PGBL? Há esse incentivo fiscal, porque esse cliente recebeu 100 mil reais, considerando essa possibilidade dele investir 12% dessa renda bruta, ele reduziria o cálculo. Então, ele investiria os 12 mil reais, 12% dos 100 mil, reduziria a base de cálculo dele não para os 100 mil reais, mas iria para 88 mil reais. Então, o imposto a pagar seria de 27,5% de 88 mil reais. E esses 12 mil reais que ele investiu, ele vai ter o longo prazo aí para se valer. E aí, óbvio, uma vez que ele teve essa possibilidade de redução de imposto, esse valor que ele vai ter, seja de redução de imposto ou até de restituição a ser feita, ele pode ter mais liberdade para investir. Então, é uma possibilidade que o próprio sistema financeiro, que o governo permite que a gente tenha muito mais eficiência, reduzindo um pouquinho a carga tributária, para quem que não quer pagar menos impostos, então a Previdência acaba tendo esse benefício, focando especificamente no PGBL. E como é que a Previdência pode se tornar mais atraente para esse público tão, muitas vezes, relutante a esse produto? Fabiano? Acho que é a falta de conhecimento, né? Acho que hoje tem muitos curso de trade e talvez a falta de paciência, de certa forma, o imediatismo que envolve muito aí alguns investidores iniciantes aqui no Brasil. Então, assim, a mágica do longo prazo, a eficiência dos juros compostos acaba tendo uma eficiência muito maior na Previdência. Primeiro, por conta dessa possibilidade de ter aí, dentre vários ativos, a menor carga tributária pensando no longo prazo. Então, só aí, se o cliente tiver um pouco de paciência, se o cliente tiver uma boa assessoria, ele vai estar alocado e
Por exemplo, aqui na Guide temos mais de 150 fundos que replicam estratégias exatamente iguais aos fundos tradicionais, só que com todas as eficiências da Previdência. Então, o cliente que tenha, eventualmente, o cliente de perfil arrojado, poxa, ele não vai ser arrojado com 100% da carteira dele. Poxa, pegar 10, 15, 20% dessa carteira e deixar ali como um ativo de proteção, pensando nesse longuíssimo prazo, vai fazer com que, com certeza, esse cliente aos 50, 60 anos agradeça muito essa decisão que ele tomou aos 20, 30 anos. Então, Previdência não necessariamente é um produto de longuíssimo prazo, mas se o cliente tiver uma boa assessoria, conhecer minimamente ali sobre quais produtos estão mais alinhados ao perfil de investidor dele, ele consegue, com uma carteira de Previdência, beliscar ali os vários mercados. Então, assim, temos títulos de Previdência, inflação longa, inflação curta, multimercado, renda fixa, não é simplesmente o produto que o gerente do banco dele recomenda. Então, o que não vai faltar é possibilidade de diversificação e com todas as vantagens exclusivas aí que apenas a Previdência oferece. Biano, e o cliente que ainda não é cliente porque ele não pensou nisso, nessa conversa que a gente tem agora, e ele quer começar a investir agora? Tem um ditado que fala, né? Nunca é tarde para começar. Vale para a Previdência isso? Com certeza. Poxa, como eu disse, acho que existem N ativos alinhados aos mais diversos perfis. Tem títulos de Previdência que o cliente consegue começar a investir com R$50 de aporte mensal. Então, poxa, de repente, um início de educação financeira para os filhos, poxa, fazendo os aportes regulares ali todos os meses, ver esse dinheiro crescendo, ver os juros compostos acontecendo e principalmente não ter aí o famigerado come-cota, de certa forma, tirando um pedacinho ali da rentabilidade todo mês. Acho que a Previdência, para o investidor iniciante, acho que é a melhor forma dele iniciar prevendo, ele se organizando e evitando certos riscos. Já para o investidor avançado, seria o porto seguro que ele conseguiria com essas várias eficiências. Ter um percentual ali em Previdência faria todo sentido para o investidor menor, para o investidor maior, para o investidor iniciante e para os investidores aí com mais tempo de mercado. Existe alguma perspectiva de mudança por conta dessas alterações que o governo federal implementou para que esse cliente mais arrojado tenha que ficar mais atento? Acho que principalmente depois da publicação dessa lei agora do início do ano, a gente acredito que tenha resolvido o ponto que acabava gerando mais discussão para muitos investidores. Poxa, eu vou investir agora, eu tenho que decidir agora qual tributação que eu vou usar e se o imprevisto acontece. Fiz uma previdência no modelo regressivo. Então, começo a investir se eu precisar resgatar esse dinheiro com mais antecedência, nos 2 primeiros anos seria 35% de imposto. De fato, é uma tributação bastante grande. Mas esse cliente optou por fazer o modelo regressivo, vai ser tributado em 10% no 10º ano. Se um imprevisto acontecesse com esse cliente, ele precisasse usar esse recurso no curto prazo, de fato, poderia ter feito uma negociação diferente. Se eu não tivesse na Previdência esse produto, eu teria menos impostos a pagar. Então, dada essa medida do governo, a gente resolveu esse problema. Porque mesmo se o imprevisto faça com que algum plano, algum modelo de planejamento ali precise ser alterado, o cliente está garantido de que, independente do momento que ele precise resgatar, ele vai estar na taxa mais eficiente para aquele momento. Seja no imprevisto, ou seja, até estrategicamente ele pensou ali, como eu não tenho mais que me preocupar, qual tributação que eu vou ter, qual momento eu vou fazer esse resgate, ele vai estar tranquilo e garantindo aí a melhor eficiência tributária, o mínimo de impostos a serem pagos. E como eu disse no início, quem não quer pagar menos impostos, então, além de todas as eficiências da Previdência, pagar menos impostos agora já é uma realidade também. Fabiano, você falou de conceitos, você destacou exemplos de como essa abordagem pode ficar mais eficiente, mas assim como eu fiz da outra vez, eu vou pedir para você compartilhar conosco uma história ou um caso com algum cliente, sem precisar nomeá-lo, relacionado à Previdência. Tem algum episódio que você pode compartilhar conosco? Bom, temos bastante casos aí. Acho que o ponto
mais importante da Previdência é que ele é um excelente instrumento para questões sucessórias. Acho que eu já compartilhei um pouco sobre isso. Diferente de todos os ativos que o cliente tiver dentro da carteira dele, numa eventual ausência, acaba que esse recurso vai ficar bloqueado, a família vai ter que conduzir inventário, pagar impostos, toda aquela infraestrutura ali que, além de ser burocrática, é bastante cara. Então, na Previdência, isso aconteceu recentemente com um cliente, ele acabou tendo algumas questões de saúde, ficou por um longo tempo aí fazendo tratamentos e a família acabou pegando parte desses recursos que o cliente tinha alocado em outros ativos e fez uma previdência privada com uma parte importante desses recursos. Infelizmente, acabou evoluindo o caso aí, o cliente teve uma ausência precoce, por assim dizer, e 60 dias após a ausência, a família recebeu aqueles recursos que foram fundamentais para organizar os trâmites de sucessão, o inventário, todos esses processos, referente a todo o restante do patrimônio que ele tinha. Então, existem alternativas também a isso, seguros também poderia ser uma excelente solução, mas uma vez que o cliente já tinha uma idade um pouco mais avançada, seguro acabou não sendo uma possibilidade para ele. Então, esses recursos alocados na Previdência foram fundamentais para garantir que a família não se descapitalizasse e rapidamente tivesse recursos em mãos, nominados ali nos percentuais que foram a decisão do próprio cliente conduzir e se estruturaram, como eu disse, não se descapitalizaram e tiveram uma tranquilidade mesmo no momento tão difícil. Se seguro tem a ver com amor, previdência tem a ver com cuidado, então? Com certeza. Acho que a soma desses dois produtos, e óbvio, né, tanto seguro quanto previdência, quanto antes se contrata, quanto antes tem esses recursos ali dentro do seu planejamento financeiro, mais tranquilidade você vai ter até para assumir mais riscos em outras operações. Então, seguros e previdência são o porto seguro dentro de uma carteira de investimentos estruturada, e uma vez que o meu porto seguro está garantido, eu tenho muito mais tranquilidade para fazer outros investimentos. Fabiano Santana, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado por mais essa participação. Legal, eu que agradeço.